Olá pessoal, então a gente está aqui de volta, a parte 2, continuar esse papo com o Hugo Carvalho e uma conversa franca, uma conversa direta sobre educação, sobre cultura, sobre arte. E a gente vai falar de poesia, a gente vai falar de música hoje. E vamos bora para essa conversa. Roda a vinheta. Hugo, a gente está aqui de volta nessa praça, esse espaço público que remete à crônica e fala, né, sobre as observações do poeta, observar a praça, observar a vida. Como é que a música e a poesia entraram na sua vida? Cara, eu faço música, assim, eu escrevo desde os 13 anos de idade, 14. Uma organização, inclusive, eu queria até contar uma história rápida, que ontem, eu vendo o Facebook, essas lembranças do Facebook, eu vi que no dia de ontem, 17, de 17 de dezembro, a gente estava eu fazia parte da FPG MCs na época, de 2011, eu estudava no Euclides, e a gente resolveu fazer um CD, e a gente não tinha organização nenhuma, a gente escrevia sem pretensão nenhuma. E aconteceu um negócio muito legal, que a gente resolveu fazer um CD. Só que a gente não tinha apoio, a gente não tinha como fazer, não sabia como é que fazia um CD. Então a gente juntou 10 pessoas no meu quarto e a gente fez uma arte para um CD. A gente comprou o CD virgem, a gente escrevia no CD, a gente teve que botar no Nero, botar música no Nero para botar no CD, fez a capa, montou uma capa, botou a arte. E essas 10 pessoas, para mais, se juntaram em duplas e a gente fez mais de 500 CDs e saiu na rua vendendo o CD, tentando vender o nosso CD. A gente não faz ideia do que a gente estava falando naquele CD. Provavelmente eu não concordo com metade do que eu falei na época, mas isso é muito legal, cara, você ver que a gente, mesmo sem organização nenhuma, sem pretensão nenhuma, a gente nem sabia o que a gente queria fazer da vida, e a gente tava na rua vendendo CD, a gente vendeu quase 200 CDs, para lá de 200 CDs, para pessoas desconhecidas na rua. E sem a gente perceber, a gente já sabia que era isso que a gente queria fazer. Era isso, era música, era escrever, era poesia. Surgiu uma época que eu andei um pouco afastado, eu parei um pouco de escrever, até pela faculdade também, que consome muito seu tempo, trabalho, faculdade, casa, tudo consome muito seu tempo. E eu dei uma parada um pouco de escrever, mas eu via que faltava alguma coisa. E o Baratinha, que é um amigo nosso que também estudava no Euclides, Lucas Santos, ele juntou um monte de pessoas que estava nessa igual eu, abandonado, não sabia o que estava fazendo, eu, o Matheus Moura, o Hip Hop, o Schalke, o pessoal que não sabia, juntou mais dois, o Jonathan e o Danilo, que estavam começando, então eles estavam todo vapor, escrevendo, batalhando, fazendo freestyle, e ele falou, vamos fazer um negócio, porque a gente é muito bom, vamos fazer alguma coisa, e aí a gente juntou e indo para um show, se eu não me engano foi no Meyer, no Rio de Janeiro, que a gente foi convidado, sem nome, sem grupo, sem Instagram, a gente não tinha nada. E a gente no carro indo, vamos criar um nome, gente. Vamos criar um nome, que a gente tem que ter um nome. E aí, discutindo, indo pro Rio de carro, a gente chegou no Liberdade Poética. E eu acho que foi o melhor nome que a gente poderia ter tido, porque o que define a gente é a liberdade. Então a gente é músico, mas a gente faz poesias, a gente escreve em livros, a gente apareceu em livros, eu e Matheus Moura, então a gente escreve de todas as formas, seja ritmado, seja não ritmado, seja escrito, seja falado, então a gente não tem um limite, a gente escreve de todas das formas que vier pra gente escrever, então é o melhor nome, é a liberdade da poesia. É isso que a gente queria passar e passa até hoje, e é assim que surgiu Liberdade Poética. Hoje saíram algumas pessoas, o próprio Baratinha saiu, mas mesmo assim a gente mantém a mesma essência, é a mesma coisa. A Liberdade Poética ainda é a mesma coisa. A gente surgiu em 2015
E a partir daí a gente está junto desde então, a gente faz várias apresentações, seja no Sesc, seja em outros lugares, mas foi assim, exatamente assim que surgiu o Liberdade Poética, e foi assim que eu vi que era aquilo que eu queria, era aquilo que eu gostava, era fazer esse tipo de letra, era escrever, era fazer poesia, era cantar, fazer música, e era isso que eu queria, era isso que faltava, que eu senti que faltava alguma coisa, era isso que faltava. E foi assim que surgiu Liberdade Poética, foi assim que eu gostei de fazer o que eu faço hoje. Cara, eu acho que escrever foi muito meio que natural pra mim, cara, porque eu meio que sentia a necessidade, mesmo com 14 anos, 15 anos, de fazer alguma coisa. Eu queria fazer alguma coisa. E eu não achava isso, eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que eu estava fazendo, assim. Então, assim, foi muito natural. Um dia eu peguei um caderno e escrevi o que vinha na cabeça, e acabou que não fui nem eu, na verdade foi os amigos que gostaram. Então eles ouviram, leram e falaram, pô, isso aqui é legal, cara. Isso aqui é bem legal mesmo, você pode fazer isso. E foi meio que assim que eu meio que me assustei e falei, poxa, tá, vou continuar. E aí eu escrevi, encontrei mais pessoas, o Patrick, o João, pessoal que fazia a mesma coisa que eu, que gostava. E aí tipo, a gente começou a se juntar, a fazer isso junto, escrever junto, e acabou que naturalmente eu fui fazendo isso com mais frequência, melhor, com a qualidade um pouco melhor, e foi assim que meio que surgiu. E a questão dos textos, cara, eu tenho assim, hoje eu tenho um pouquinho mais de técnica para saber para onde eu tô indo, sabe? Para o que eu tô escrevendo. Seja quando eu vou escrever uma música, eu tenho um pensamento de, pô, eu tenho que trabalhar a métrica aqui, tenho que trabalhar alguma coisa aqui. Quando eu vou escrever um texto, eu penso mais no tema, no que eu quero dizer, no tema que eu quero escrever, e aí eu meio que me liberto mesmo, não necessariamente vou usar rimas. A última poesia que eu lancei no Instagram não tinha poesia, não tinha rimas, não tinha rima. Então eu meio que me liberto para poder escrever mais, assim. Eu ouvi uma coisa de uma pessoa que foi, assim, muito importante na vida de todos nós do Liberdade Poética, que também nos deixou infelizmente ano passado, que foi o Vidoc Casas. Ele disse, não pra mim, ele disse pro Matheus, do Matheus Moura do Liberdade Poética, ele disse assim, cara, eu gosto muito do rap, do que vocês fazem, eu gosto muito, acho muito genial o que vocês fazem, mas eu acho que a rima limita demais vocês. E Matheus ficou muito com isso na cabeça. Ele me contou isso muitas vezes, o Matheus, porque isso ficou muito na cabeça dele. De, pô, cara, às vezes tu quer dizer uma coisa e a rima meio que te prende. Você tem que rimar, você tem que arrumar um jeito de rimar. O que não chega a ser realmente difícil, mas, assim, chega a ter um sentido. Então, assim, e isso casou completamente com liberdade poética, porque a gente tem que ter essa liberdade de escrever o que a gente quiser, assim, da forma que a gente quiser. Isso foi muito legal que ele fez, foi muito legal que ele falou pra gente, assim, essa ideia que ele tinha. E ele foi muito importante pra gente, porque o Vidoc que trouxe a gente pro sarau do Sesc, que corre toda segunda e quinta-feira do mês. Agora, obviamente, com a pandemia não está tendo, mas ele foi muito importante porque, inclusive, essa história da poesia, de ser o poeta, foi ele que mudou isso na gente, sabe? A gente sempre falou, a gente não é poeta de nada, a gente escreve coisa e lança, a gente não é poeta. Mas ele um dia chamou a gente, depois de uma apresentação nossa, e falou pra gente, olha, vocês são os novos poetas da cidade. E, pô, me arrepia até agora, isso é assustador, saber que a gente é os novos poetas da cidade são vocês. E a gente foi levado para alguns clubes de poesias e a gente ouviu isso muitas vezes, assim, pô, vocês são o futuro da poesia, cara, a poesia tá com vocês. E assim, e aí daí pra frente eu senti um pouco mais de peso, mas ao mesmo tempo um pouquinho menos de peso de falar, sim, eu sou poeta. Sim, meio que naturalmente eu penso num tema e eu consigo desenvolver esse tema de alguma forma. Não só necessariamente assim que eu escrevo, tem várias formas, eu ouço uma poesia, eu ouço um canto e alguma coisa vem, uma palavra. E foi meio que assim que eu escrevo, sozinho, o ego, o estar só. Eu fiz um CD inteiro sobre isso. Então, não cheguei a lançar, estou pensando ainda no que eu vou fazer com isso tudo, mas eu tenho muita poesia sobre isso e eu sei que o Matheus tem muita poesia sobre isso, o Danilo tem muita poesia sobre isso, e é engraçado assim, saber que somos um grupo de 10 pessoas e o que a gente mais escreve é sobre estar sozinho, assim, é meio engraçado, mas é o tema, com certeza, é o tema que a gente mais utiliza, que a gente mais gosta de fazer. Assim. É muito interessante
quando a gente fala do rap, do hip hop, da poesia da rua, poesia da cidade, e o Hugo falou dos poetas da cidade, né? É a poesia contemporânea, estava falando agora há pouco. Que nome mais feliz, né? Apropriado para o grupo, Liberdade Poética. Pois bem, Hugo, e Liberdade Poética. Para fechar a nossa crônica, fechar o nosso vídeo, vamos escutar um pouquinho, vamos ouvir um pouquinho do que o Hugo pensa, do que está na cabeça e no coração do Hugo e do Liberdade Poética. Para não ficar sozinho, eu busco aceitação, mas sem ter que me expressar em valor nenhum. Para não ficar sozinho, eu busco aprovação, mas a sua aprovação para mim não tem valor nenhum. E a incoerência disso resume minha vida. Ter que evitar ser eu para ter alguém do lado. E a consequência sou eu, fingindo estar incluído, fazendo a minha consciência trabalhar dobrado. Eu vivo à base de café e emoções estranhas, inspirações subliminares para compor meus versos. Psicólogo, eu te peço que escute isso aqui. Falando eu me enrolo tudo, é assim que eu me expresso. E no final das contas é isso que um artista faz. As letras vão melhorar se o emocional cair. Eu peço desculpas por desabafar demais, é que eu canto minha tristeza para você aplaudir. Mas tudo bem, até entendo a identificação. Todos sofremos juntos, esse é o nosso caminho. Mas então se a gente sofre junto o tempo todo, então por que a gente insiste em se sentir sozinho? Eu criei todo um roteiro pra você ficar. Recriei aquele clichê de eu, você e o mundo. Eu preparei meu coração pra tu me acompanhar. Você me deu sua mão, mas a mente não veio junto e aí eu fiquei só. Hugo, muito obrigado mesmo pela participação. Assim, essa participação foi demais. Pessoal, de novo, né? Não tem como não falar. É muito bom, é muito legal, é muito prazeroso, não tem preço para isso. Quando a gente reencontra um ex-aluno e sabe que esse ex-aluno, essa palavra esquisita, né? Ex-aluno, mas, enfim, está trilhando o seu caminho, construindo a sua história, construindo o seu futuro e falando assim com tanto carinho a respeito da escola, a respeito dos professores que foram importantes nessa trajetória. Isso não tem preço. E, de novo, é isso, educação. Eu me despeço de vocês e até a próxima quinta com mais uma crônica. Deixa eu tirar isso aqui que você vai aparecer. E serve para cena de bastidor que eu estou tirando o objeto. Eu esqueci a primeira pergunta. Deixa eu aproveitar então, né? Fazer de novo cena de bastidor, né? Enfim, né? Deixa eu fazer uma observação aqui. Quando eu fiz a gravação com a Valéria, aí eu falei, Valéria é poeta. Aí ela vem e apresenta, mas eu não sou poeta, não sei o quê. Aí a mesma coisa eu falei pro Hugo, ele é poeta. Mas eu não me sinto, como assim, gente? Eles são muito modestos. A pergunta é, como é que surgiu a questão da escrita para você?